O que fazer quando nada dá certo? Há algum tempo venho refletindo sobre algumas situações, principalmente aquelas que não dão certo em um determinado momento da nossa vida. Como, por exemplo, aquela vaga de emprego que parecia estar aberta, mas nunca se abre. A viagem dos sonhos tão perto de se realizar, mas por causa de um detalhe não pôde acontecer. O sonho de comprar um carro, o que teve de ser adiado por falta de dinheiro, aquele relacionamento que terminou antes mesmo de começar, tentativas frustradas, sonhos adiados ou cancelados e planos que falharam. Tudo na vida depende da maneira como você reage em situações difíceis. Li algo muito interessante esses dias que falava de um velho mestre. Ele chega a um jovem que estava muito triste, pediu para que aquele jovem colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o jovem. Você sentiu o gosto do sal? Perguntou-lhe novamente o mestre e o jovem disse: não. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou sua mão e disse: a dor na vida de uma pessoa é inevitável, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Então, quando você sofrer, a única coisa que deve fazer é aumentar a percepção das coisas boas que tem na vida. Deixe de ser um copo e torne-se um lago. Saiba que é na dificuldade que encontramos todo o potencial que existe dentro de nós. Nas dificuldades, ou seja, durante o processo, talvez você sinta que tudo está caindo aos pedaços, mas na verdade tudo está se alinhando para o seu próprio bem. Eu acredito que toda pessoa precisa passar por aquele momento difícil que destrói a pessoa que ela era. Assim, ela vai conseguir descobrir quem ela realmente é. Para você entender melhor o que eu quero dizer, a Bíblia narra um momento muito difícil vivido por Davi. Se encontra registrado no segundo livro a Samuel, capítulo 17, no versículo de 34 a 36, nos diz que Davi, ele se encontrava em uma situação muito difícil com o povo de Israel. Havia um gigante, ou seja, Golias, que estava desafiando a todo Israel. E não havia um único homem ali sequer que tivesse coragem de enfrentar, de encarar aquela dificuldade ou aquele problema. Mas Davi, naquele exato momento, ele fez toda a diferença. Por que que Davi fez a diferença? Davi, então, quando ele se apresenta para o rei dizendo: olha, o senhor não precisa mais pressionar a ninguém, eu vou até lá e eu vencerei o gigante. O rei disse para Davi: Davi, você ainda é um jovem, mas ele é um homem guerreiro, preparado para a batalha. Davi, então, apresenta o seu currículo, ou seja, é isso mesmo, o currículo das inúmeras batalhas que ele havia travado. Então, diz Davi para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso. Veja bem, a parte mais interessante foi que Davi disse:
este incircunciso filisteu será como um deles. Davi estava dizendo aqui: eu já enfrentei problemas semelhantes a estes e superei. Olha só a lição que nós podemos tirar de tudo isso, de todo esse contexto que estamos explicando. Davi, ele se apresenta para o rei dizendo: eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e Deus foi comigo em todos esses momentos. Então, este gigante, ou seja, esse incircunciso, é apenas mais um dos inúmeros problemas que eu já enfrentei. Eu gostaria que você, neste exato momento, é com você mesmo que está dizendo: por que para mim nada dá certo? Por que para mim tende a ser mais difícil? O que eu devo fazer quando as coisas se complicam? Para onde ir, com quem falar, como agir mediante as inúmeras dificuldades? Aprendemos com Davi. Davi, ele para e ele olha para trás neste momento, dizendo: não, eu enfrentei um leão, Deus foi comigo na batalha contra o leão. Você, neste exato momento, deve parar e analisar: eu já passei por outros problemas financeiros e superei porque Deus foi comigo. Eu já passei por inúmeros problemas, por outras enfermidades e superei porque Deus foi comigo. Eu já passei por problemas familiares, sentimentais e Deus foi comigo. Eu já passei por problemas profissionais e ultrapassei, venci, superei porque Deus foi comigo. É isso que você tem que entender. Você deve entender que você já enfrentou problemas maiores e em que todos esses momentos Deus sempre foi com você. Pense bem, onde você está colocando as suas dores? Num copo ou num lago? Você está colocando as suas dores, os seus problemas dentro de um copo e sentindo o sabor amargo da dor? Ou você colocou num lago pelo qual não faz diferença nenhuma um punhado de problemas? Use os momentos difíceis como ferramentas para superar os obstáculos que vêm à frente. Davi estava dizendo para mim e para você: eu não venceria o leão, nem tampouco o urso, mas Deus foi à minha frente e assim eliminei os obstáculos. E da mesma forma, vencerei este que vivo hoje. Faça as palavras de Davi, faça das palavras de Davi as suas palavras e vença mais uma vez. Deus vai à sua frente. Bom, pessoal, como você pôde conferir, mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Gente, é o seguinte, olha, vai lá, se inscreva no nosso canal, dá aquele like, deixa o seu comentário vai muito nos ajudar. Vamos lá, gente, vai lá e faça isso, hein? E compartilhe, mande para uma pessoa que talvez esteja passando por um momento tão difícil e aqui eu tenho a certeza que vai ajudá-la.